Flávio Bolsonaro se reuniu hoje com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. O senador negou que a existência de uma crise que atinja a pré-campanha dele à presidência e usou o encontro como uma forma de demonstrar força política. Confira na reportagem, ela é de Luciana Amaral. Flávio Bolsonaro fez mistério até o último instante. Sem garantias de uma reunião com o presidente americano Donald Trump, o senador só confirmou o encontro depois da agenda, já no final da tarde. O registro da viagem tem peso simbólico e político. A foto, ainda que sem um aperto de mão, tenta reforçar a associação de Flávio com o republicano e reposicionar a pré-campanha em meio à crise gerada pela relação do senador com o ex-banqueiro do Master, Daniel Vorcaro. Também participaram do encontro Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, responsáveis pela articulação com a ala mais ideológica do governo americano. Segundo Flávio, Trump logo perguntou sobre Jair Bolsonaro e ouviu do senador temas como terras raras, tarifas e o combate ao crime organizado. Flávio disse ainda que pediu a Trump para que facções como o Comando Vermelho e o PCC sejam classificadas pelos Estados Unidos como grupos terroristas. Nós temos aí um em cada 4 brasileiros morando em áreas que são dominadas por facções criminosas, que impõem as suas próprias regras, facções que são espécies de governo paralelo em muitas áreas do Brasil, e nós vamos libertar essas pessoas. A avaliação do governo brasileiro é de que o encontro não corre o risco de se sobrepor à visita do presidente Lula com Trump no início do mês, que durou cerca de 3 horas. Os efeitos práticos dessa visita de Flávio ainda serão conhecidos mais para frente, mas o encontro não deixa de ser considerado um ganho político para a direita, no momento em que o pré-candidato tenta conter o desgaste nas pesquisas de intenção de voto. A oposição segue sob pressão. Nesta terça-feira, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, voltou a ser alvo da Polícia Federal na investigação sobre os 3 bilhões de reais transferidos do Rio Previdência ao Banco Master. É a segunda operação contra Castro em menos de 15 dias, o que aprofunda a crise política no Rio de Janeiro. O PL quer que Castro desista da pré-candidatura ao Senado por conta própria, até por estar inelegível. Nomes alternativos não faltam nos bastidores. Aliados de Flávio reclamam que a resistência de Castro atrasa a definição da chapa no Rio e mantém o pré-candidato ao Planalto sem um palanque consolidado em sua própria base eleitoral. Tem 2 aspectos aí, eu vou começar com vocês dois. Com você, Lourival, com você, Caio. Tem 2 aspectos. 1, quanto isso vale do ponto de vista de campanha eleitoral? 2, o que isso sugere que seria um governo Flávio Bolsonaro em relação a Trump? Vamos começar pela eleição. Bom, do ponto de vista eleitoral, um respiro, um fôlego, em meio a uma crise difícil, grave, que amanhã faz 2 semanas, e ele consegue um ponto ao formular e conseguir ter uma foto, ter uma agenda positiva, quando você só tem agenda negativa durante 10, 15 dias, com impacto nas pesquisas, né? 5 pontos, 6 pontos não é pouca coisa, mais ou menos 7 milhões de eleitores, em razão dessa crise. Então ele consegue. Agora, não dá para a gente considerar que essa foto decide a eleição, é definidora da eleição, né? Acho que é por aí. É um respiro, um alívio, mas não definiu a eleição, precisa construir muita coisa ainda, o Flávio. Bom, eu já vou pedindo desculpas a vocês, o segmento é um só hoje, sobre isso somos muitos, então eu vou agitar um pouquinho as respostas. O que isso diz sobre um eventual governo Flávio Bolsonaro e a relação com Trump? Bem, em primeiro lugar, a palavra certa é encontro, pelo que a gente conhece da rotina do presidente na Casa Branca, pelo que a gente viu da foto e de informações. Foi uma oportunidade de foto apenas, não foi uma reunião, não foi uma discussão, não foi uma apresentação de ideias, foram entregues ali documentos. Sobre essas 3 questões que, de fato, eu digo que lubrificam ali a relação entre o Trump e a direita, que é então uma posição em favor de considerar terroristas organizações que são criminosas, de reduzir as tarifas, né, do Brasil, então isso daria uma outra dinâmica para as negociações comerciais, e a questão dos minerais críticos, um alinhamento muito mais forte com os Estados Unidos do que com outros países. Então, do ponto de vista do Trump, é assim, geopoliticamente ele quer ter uma boa relação
com o Brasil, retirar o Brasil da órbita chinesa e colocar sobre a órbita americana, seja qual for o governo. Mas isso fica mais suave, mais tranquilo, mais lubrificado em se tratando dessas posições de Flávio Bolsonaro. Como é que o Palácio do Planalto enxergou, Daniel? William, um esforço muito grande do Palácio do Planalto para ignorar, para não dar vazão, não valorizar, não superestimar esse encontro. Na avaliação do Itamaraty, do Palácio do Planalto, esse encontro fala muito mais para as bolhas do bolsonarismo, para aquele eleitor mais clássico de direita, numa tentativa do bolsonarismo de Flávio, da pré-campanha dele, de travar esse momento ruim e colocar alguma agenda, estancar esse momento e colocar alguma agenda positiva no meio. Chama a atenção, William, para o fato de que esse encontro expõe uma contradição da pré-campanha até agora, que tem se dedicado, principalmente por meio das declarações de Rogério Marinho, senador, que é um ex-tucano, a amortecer o bolsonarismo, a apresentar Flávio Bolsonaro como o bolsonarismo moderado, aquele bolsonarismo em que não estão presentes os radicais, não estão presentes as Forças Armadas, estão os políticos mais clássicos. Assim tem se apresentado um bolsonarismo de resultados. E o que a gente vê hoje é a figura de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo do lado que emulam outra coisa do bolsonarismo. Um é o que queria fechar o Supremo com um soldado e um cabo. Outro é aquele que instigou os oficiais das Forças Armadas a resistir à posse e à vitória de Lula em 2022 para 2023. Então, quando se tem uma mensagem dessa, é como se saísse o discurso dos profissionais da política voltados para o eleitor de centro e se fizesse um apelo para os eleitores da direita mais radical, da bolha bolsonarista, esquecendo que Rogério Marinho, por exemplo, tem vendido. Thaís, o presidenciável senador Flávio Bolsonaro fez um pronunciamento, ele leu uma nota, não pôde fazê-lo na Embaixada Brasileira, mesmo sendo um senador da República. Evidentemente, isso aí é um erro diplomático clássico. Lá é uma instituição do Estado brasileiro, não pertence a nenhum grupo político em especial, ou pelo menos não deveria pertencer. Agora, nessa nota lida pelo Flávio Bolsonaro, há uma afirmação estrondosa. Ele fecharia com Trump acordos comerciais que o Brasil até aqui não conseguiu negociar com os Estados Unidos. É para se tomar isso pelo valor de face? William, ele demonstra com isso que ele não entende como funciona o comércio exterior, ele não entende como os acordos que o Brasil já tem, por exemplo, com o Mercosul. Jair Bolsonaro queria acabar com o Mercosul, Paulo Guedes assumiu dizendo que ia acabar com o Mercosul, depois estava falando de moeda comum com o Mercosul. Então, é muito mais uma bravata do que a apresentação de um plano estratégico. Enfim, está querendo um pouco imitar o Milei, que tenta fechar acordos bilaterais com os Estados Unidos, já até fecha, mas assim, com dimensões muito pequenas, né? Essa declaração não tem substância. Eu sempre lembro aqui que o empresariado, essa turma mais séria que está preocupada com a falta de agenda do Brasil e com a falta de um plano de governo, nunca aceitou Flávio Bolsonaro como candidato. E mesmo que ainda continuem esperando que Lula não se renove por 4 anos, não tem a menor esperança de que o Flávio Bolsonaro seja preparado para gerir o país, para administrar o país, nem do ponto de vista do comércio internacional e nem do ponto de vista do comércio nacional. Hoje eu ouvi uma frase que me chamou a atenção de um empresário que ele disse assim: essa foto aí só serviu para mostrar que o Trump é de todos, que ninguém mais tem vamos dizer assim, o patrimônio sobre a relação com Trump. Os Bolsonaro diziam que eram os únicos, Lula quebra isso e agora, depois de tantos meses sem eles terem nenhuma migalhinha de Donald Trump, eles conseguem essa foto. No final das contas, ninguém vai sair com nada na mão e Flávio apresentar isso como um plano de governo. Será que é um plano de governo dele? Estão batalhando para apresentar um plano de governo e não conseguem? Vai fazer isso depois de um encontro com o Trump? Não, vamos voltar então à questão eleitoral no Brasil, nesse caso. Você tratava disso na sua primeira resposta, Caio, levando em consideração o peso de 2 oportunidades de foto. A oportunidade de foto na Casa Branca tem seu valor, como você assinalou, e a foto do Cláudio Castro no topo de uma operação policial da Polícia Federal por conta do escândalo Márcio. O que vai pesar mais?
William, essa foto, a do Flávio e a própria operação do Cláudio Castro, elas mostram ali uma dificuldade, um avanço nessa ideia do caso Bolsonaro, né? Que é algo que o governo, o Palácio do Planalto, o Partido dos Trabalhadores têm tentado trabalhar bastante e conseguido com as operações, porque desde a operação lá com o Ciro Nogueira, virou-se o vento. No começo do ano, tinha uma vinculação muito forte do caso Márcia com o PT e o Palácio do Planalto, pela vinculação do PT, do Palácio do Planalto e do Lula com o Supremo Tribunal Federal. Isso foi se dissipando de um mês para cá. Começou com a operação do Ciro, depois com o vazamento do Flávio, e agora o Cláudio Castro já enfrenta aí segunda, terceira operação contra ele. Então não é uma foto do Flávio com o Trump que vai resolver. O encontro e o statement que ele fez depois, que foi divulgado ali pela equipe dele, mostra minerais críticos, tarifaço e principalmente segurança pública. Ele consegue tentar pensar alguma coisa num aspecto conjuntural para dar um oxigênio para a campanha dele, que está vivendo uma crise de confiança, não só no eleitorado, perdeu 5 pontos das 7 milhões de eleitores, mas perante a classe política, perante agronegócio, perante mercado, perante Faria Lima, perante setor produtivo. Então ele precisa mostrar, olha aqui, eu tenho alguma capacidade de fôlego ainda. Agora, não é um encontro que define a eleição, muito longe disso. Lorival, quando a gente considera algumas das palavras que o presidenciável senador Flávio Bolsonaro pronunciou lá, ao ler a nota, ele elenca uma corrente de países, particularmente na América do Sul, mas ele inclui El Salvador, Bukele, e os coloca como já praticamente fazendo parte de uma, como é que a gente poderia definir? De uma organização bem coordenada que atenderia a algo chamado de Escudo das Américas. Isso existe? Existe, assim, foi formalizado isso numa cúpula, né, por volta de fevereiro desse ano, lá em Miami, e esses presidentes todos de direita participaram. Quem não participou foram os presidentes do Brasil, do México e da Colômbia, que são de esquerda e tal. E aí foi lançada, então, essa coalizão, essa aliança para combater o crime organizado com essa visão de que ele é um elemento de terrorismo e tal. Então é uma militarização do combate ao crime organizado que é bastante perigosa, porque abre todo um espaço para os Estados Unidos justificar ações militares sob pretexto de estar enfrentando grupos terroristas, quando na verdade eles são o crime organizado comum, por mais letal e por mais que controle território. Na questão comercial, Jair Bolsonaro e Maurício Macri tiveram só 11 meses de governo juntos, né? Um na Argentina e outro no Brasil, e por isso não foi possível consolidar muito essa pauta de redução da tarifa externa comum. Ela caiu de cerca de 13% para 11%. Mas é possível que com um Flávio Bolsonaro e um Javier Milei, talvez por mais tempo na presidência, seja possível fazer uma redução mais substancial da tarifa externa comum do Mercosul. Qual foi a resistência na época? Não foi só de Alberto Fernandes, que assumiu depois na Argentina, mas da indústria argentina e da indústria brasileira, que independentemente de presidentes, são muito poderosas. Então isso é que terá de ser enfrentado. Mas há sim a possibilidade de uma relação comercial muito melhor entre Brasil e Estados Unidos. Mas não necessariamente uma relação bilateral, né? Um acordo bilateral de Brasil com os Estados Unidos que seja super relevante e tal. Talvez uma redução da tarifa externa comum. Tem razão. Subordinada ao acordo com a União Europeia. Exato, ainda tem um acordo com a União Europeia. Deixa eu voltar rapidamente na questão do Escudo das Américas, Daniel, porque o que sabemos por parte das Forças Armadas brasileiras é que elas olham essa, digamos, vamos dizer assim, essa iniciativa nesse evento aí que o Lorival nos descreveu, com muita suspeita. Embora muito preocupados com a defesa do território, sobretudo com a porosidade e a dificuldade que tem de proteger as fronteiras, consideram que esse tipo de militarização não lhes traz vantagem, só lhes traz problemas. Aparentemente, nos contatos, por exemplo, com o Comando Sul americano, que recentemente ganhou muito mais contingente, um novo comandante e tudo mais. Essa posição é compartilhada entre brasileiros e americanos, militares americanos, quero ser bem claro no que eu estou falando, e militares americanos,
que é o tipo de coisa que atrapalha mais do que ajuda. Mas Flávio insiste. William, a informação que eu tenho, converge com a sua, é de que pelo menos no Exército Brasileiro, que lida mais com a questão das fronteiras, é visto com extremo cuidado, com enorme ressalva, a possibilidade de designação de facções criminosas como organizações terroristas, que há muito mais receio de que isso possa servir de base para algum tipo de futura ameaça de intervenção ou alguma ameaça de caráter geopolítico por parte de uma potência estrangeira, do que trazer benefícios, por exemplo, no congelamento de ativos dessas facções criminosas no exterior, o que já seria possível mediante cooperação internacional. Não vejo no Exército Brasileiro, por exemplo, que é altamente profissionalizado, uma tendência de convergir com a opinião de Flávio Bolsonaro nesse aspecto. E aí a gente não está falando de lulismo ou de bolsonarismo. Me parece que Flávio tentou pegar essa breve declaração que ele fez ao final de uma visita, que foi mais uma visita do que uma reunião, para se contrapor a quase tudo que ele poderia se contrapor ao discurso de Lula, seja em livre comércio, seja em minerais críticos, seja facções criminosas ou escudo das Américas, por exemplo. A nota triste que você mencionou ali de uso, ou não uso, na verdade, da Embaixada Brasileira como uma instância que serve ao Estado e não a governos, eu remeto a uma outra coisa, que é um sinal muito, muito ruim e triste da nossa terrível e calcificada polarização na política interna. Até o governo passado, basicamente, ou até Michel Temer, era muito comum exatamente nessa época do ano, do último ano de cada governo, ali em maio, que o governo de ocasião mandasse para o Senado indicações de novos embaixadores para que houvesse um rodízio entre grandes nomes da diplomacia brasileira profissionalizada e que assumissem os postos mais importantes, Buenos Aires, Washington, Paris, Londres, OMC, ONU e por aí vai. Isso era um sinal de reconhecimento dos profissionais, independentemente de quem fosse assumir em janeiro do ano seguinte. Eu noto que desde o governo de Jair Bolsonaro, e se repete agora com Lula, o Itamaraty não está mandando mais essas indicações. Por quê? Porque o que hoje o governo Lula considera que pode ser um excelente embaixador em Washington a partir de janeiro, certamente não será o nome indicado por Flávio Bolsonaro. E o mesmo seria verdadeiro se fosse o contrário. Aconteceu com Jair Bolsonaro. Isso é sinal de que nem o Itamaraty, talvez junto com as Forças Armadas, nossas instâncias mais profissionalizadas, conseguiram resistir à polarização. Caio, por último, as engrenagens, tanto o STF quanto o Procurador-Geral da República estão olhando para Eduardo Bolsonaro. Ele está no centro de um processo. Como é que isso vai se desenrolar? Não, e hoje teve uma informação muito relevante da possibilidade de entrada do Flávio Bolsonaro também nessa investigação. O Moraes pediu a manifestação em cima de uma representação do PT, correto? Sim, e o Moraes ele faz um jogo jogado junto com o Paulo Gonet, né? Então, todas as decisões. Então, a gente tem que prestar atenção se, de certa maneira, a gente vai ter o principal candidato de oposição, que é o Flávio, também sendo formalmente investigado justamente pelo caso Master, pela produção do filme.